Bom dia. Essa é a primeira aula de Física 4, primeira aula síncrona, e nós vamos ter essa aula em duas partes, aula 1 e aula 2, porque eu não consegui aplicá-la noutra data anterior, eu queria mudar de data, até acertei alguma coisa com o Wellington, mas depois a gente viu, o próprio Wellington viu que não dava, e aí eu resolvi fazer o seguinte: vamos seguir o que já estava desde julho planejado, e a gente não faz mudança no, no calendário, a menos que haja algo maior, tá? Mas eu queria ter feito de outra forma, não tem problema nenhum. A gente segue o que está no calendário, acho que dá para a gente fazer, porque senão conflita com as outras, e é aí onde está tendo o probleminha. Eu queria fazer diferente, e a gente até achou que dava, mas depois viu que tinha conflitos com o horário de outras atividades de vocês. Então, hoje era um horário reservado para a gente, e até. é, então, eu disse: então vamos aproveitar esse horário para fazer essa primeira, né? Bom, vamos falar aqui sobre Física 4. Eu não sei se. O, aqui nós temos dois tutores, né? Temos o tutor Gilmax, e temos o tutor Leandro, que vai ficar aí até daqui a pouco, até alguns minutos mais. E temos o tutor Jean, que talvez não possa entrar, ou não pôde, mas nós temos três tutores virtuais para a gente fazer esse trabalho juntos, tá? Física 4, olha, é o final do básico da física, né? Digamos assim. E eu considero o seguinte, que vocês, daquelas físicas que a gente chama de básica, física 1, 2, 3 e 4, eu considero o seguinte, que tem duas que, para vocês, eu acho, né? Para a maioria, né? Não é para todos. São pedreiras, desculpe. Vocês entendem o nome, né? São mais difíceis. Uma é a física 1, que você recebe o primeiro impacto. E interessante, porque você já viu todos os assuntos dessas físicas duas vezes. Você viu alguma coisa, muitas vezes, no final da, do ensino fundamental, e você viu tudo no ensino médio. E aí você está vendo pela terceira vez, digamos assim, aqui. E por que às vezes parece difícil? É porque a gente faz mais fundo, usa outras ferramentas que vão dar possibilidade de vocês irem além, ou até entenderem mais alguns conceitos mais complexos, mais abstratos, mais matemáticos aqui, né? Então, não é assunto, não é coisa nova para vocês. Tem coisa nova aqui, que em princípio vocês podem ver como relatividade, talvez uma parte da mecânica quântica, mas a maioria dos assuntos da física básica aqui são assuntos que vocês já viram. Então, física 1, 2, 3 e 4 é uma repetição do que vocês já viram. Mas a física 1 e a física 3 parecem mais impactantes, eu acho, para a maioria, para a média. Por quê? Porque a física 1 ela já começa com você revendo a física, mas de um ponto de vista matemático um pouquinho mais, como é que se diz, mais abstrato, né? Mais, você introduz diferenciais e tudo mais, cálculo integral e diferencial. E se os fenômenos da física por si só já não são, às vezes, tão simples de entender para algumas pessoas, então, com cálculo um pouco mais sofisticado, torna um pouco mais difícil. Mas esses cálculos foram desenvolvidos por Isaac Newton, então foi um físico que desenvolveu, junto com o matemático, né, Leibniz, aí uma disputa quem veio primeiro, quem fez o melhor, mas o fato é que tem um físico que desenvolveu o cálculo que a gente usa na física, tá? O cálculo diferencial integral, Isaac Newton.
Então, física um e física 3 parece mais difícil. Física um por isso, porque você está vendo, é mecânica, mas você está vendo inicialmente a barreira com essa transformação, e parece assunto novo. E física 3 porque você trabalha com coisas mais abstratas, né? Que é a eletricidade. Você não vê, no máximo você leva um choque. E talvez algum fenômeno indireto da eletricidade que você consiga enxergar alguma coisa, como a faísca, que é a quebra da rigidez dielétrica do ar, o ar como isolante, e a tensão elétrica pode ser tão grande, a DDP, diferença de potencial, que você quebra essas moléculas de ar, ioniza e você vê uma faísca, você vê o relâmpago, né? Mas normalmente eletricidade é algo um tanto curioso ali, meio escondido. Então física um e física 3 na minha opinião, traz essa dificuldade maior. Agora, física 2 e física 4 eu acho que fica um pouco mais suave, no sentido de que você já traz uma bagagem, digamos assim, da física um para entrar na 2. Mas ela é muito diversa. A física 2, a física 2 você não pode dizer como a 3, é eletricidade e magnetismo. A física um é mecânica. Na física 2 às vezes vem para a física 2 gravitação, vem ondas com som, vem, enfim, termodinâmica e outras coisas mais. A física 2 é um pacote de assuntos da física. Essa é a realidade. Mas são coisas que você já viu ou vê de forma mais conceitual. E a física 4 tem um pouco desse caráter da física 2. Ela também é um pacote de coisas que não dá para você caracterizar e dizer ela é só isso. Mas se eu tiver que resumir para vocês, eu diria que ela é basicamente eletromagnetismo com física moderna. Talvez eu esteja sendo muito simplista, porque eletromagnetismo com todo o conjunto de óptica, tá? Dentro dele. Então, eletromagnetismo, óptica e física moderna. Sim, o que é física moderna? Sei lá, basicamente, relatividade, partículas e quântica, um pouco disso. Então, é outro pacote. Então, a física 2 e a física 4 são pacotes da física. A física um e a física 3 são mais é, integrais num assunto, né? Mas, no entanto, são, na minha opinião, as mais difíceis. Então, vamos agora para a física 4. É uma, uma das disciplinas da física básica que ela já vai dando margem aí, já vai se sobrepondo a coisas que vocês vão ver mais, de forma mais avançada. A exemplo de mecânica quântica, relatividade, física do estado sólido, coisas assim. É, então, vamos começar a falar um pouquinho de como é que a gente vai ver, e eu vou puxar aqui um assunto que eu não sei se, eu acho que vocês já ouviram falar, que é das equações de Maxwell, né? Eu vou, antes disso, falar um pouquinho da disciplina, tá? Então, me permitam aqui ter o apoio de alguns slides para a gente fazer isso. Vou aqui mostrar a minha tela com alguns slides. Então, está aqui. Física 4. Sou o professor Francisco Luiz, alguns chamam de professor Chico, tá tudo bem? Tem problema nenhum. Essas cores que vocês estão vendo aqui na tela, mudando o tempo todo, a própria tela, o computador e vocês recebendo a minha imagem, conversando comigo aqui, tudo isso está pura física 4, tá? Das cores até os sinais de internet para chegar aí. Tudo física 4, muito. Em física 4, aqui a gente vai ver eletromagnetismo. Muitas vezes óptica é até colocado como subtópico de eletromagnetismo. Mas aqui a gente vai ver magnetismo óptica, porque existem modelos para fótons, para óptica,
que são modelos muito bem desenhados, né, há muito tempo, como da geometria, óptica geométrica e a óptica física. E a gente vai ver as duas. E a gente vai ver um pouquinho de física moderna, muito pouco, porque não dá tempo de se aprofundar. Embora a nossa coordenação tenha esticado um pouco mais a disciplina, né? Eu Vamos ver se dá para a gente fazer esticar e até onde. Mas a gente vai ficar até relatividade, tá? Mesmo que a gente estique, a gente vai até relatividade, é essa a ideia. Parte de estado sólido, partículas, um pouquinho de mecânica quântica a gente não vai ver, não vai dar, assim, esse tempo para tudo isso. Até porque a gente começa a ver isso muito qualitativamente, né? No próprio livro. O livro básico que a gente vai usar é o livro do Halliday. Eu deixei um livro lá no ambiente que um antigo professor nosso, chamado Demétrio Silva, preparou de forma um pouco diferente. Na época, a, a UAB, a Universidade Aberta do Brasil para a Educação à Distância, pedia até que a gente preparasse um livro diferente, que não fosse um livro como é esse aqui do Halliday, não fosse um livro só descritivo, fosse um livro que conversasse com o aluno. Eu acho que Demétrio tentou fazer um pouco disso, todo mundo que fez na época procurou fazer um pouco disso, mas a gente acaba tendo dificuldade no dia a dia para vocês estudarem por esses livros. E aí eu adoto como base esse livro aqui, que é base no mundo todo, que é o livro do Halley e Resnick, chamado de Fundamentos da Física. Aí a gente vai ver o volume, e essa edição que vocês estão vendo aqui é a edição 12, se eu não me engano. E eu estou com a página aberta aqui, essa página aqui, é um pedaço da página da nossa biblioteca virtual. Eu não sei quantos de vocês conseguiram já entrar na nossa biblioteca virtual da universidade. Eu me permita sair um pouco aqui da apresentação para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu estou com ela aberta aqui. Tá aqui. Pronto. Eu não sei se vocês conseguem entrar nessa biblioteca, né? É, eu tenho aqui um link. Olha, se botar esse link aqui, ó, vou botar lá no. Não, mas aqui eu já estou. Vou botar só um pedaço daqui, tá? Vou botar o link lá no nosso. Vou botar o link aqui. Ah, vocês ainda não estão vendo a biblioteca virtual, né? Porque eu vou mostrar aqui. Essa aqui. Eu botei lá no link, botei lá no nosso bate-papo aí da nossa aula. Eu botei o link para essa biblioteca virtual. Como estudantes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, vocês podem entrar, tá? E vocês vão encontrar lá vários livros. Se vocês colocarem aqui na parte de pesquisa o nome do principal autor, que é Halliday, vocês vão achar pelo menos essas duas edições. Essa aqui é a quinta edição e essa é a 12ª edição. Claro, peguei a mais nova. Então vou olhar para a mais nova, tá? Nada que a gente não possa fazer com a quinta também, tá tudo lá. Não tem muita mudança, não. É basicamente a mesma coisa. Eu não sei se vocês conseguem entrar na biblioteca digital, se vocês já têm, se nunca fizeram. Qualquer coisa eu posso falar aqui com nossos tutores, Max, Leandro e Jean, para dar um apoio. Eu mando para os tutores como é que entra o link. Tem até um vídeo tutorial. Posso até mandar o vídeo tutorial, deixar no ambiente também. Depende da dificuldade. Se não tiver problema nenhum, nem preciso fazer isso. Mas
vocês têm um livro aí o tempo todo. A dificuldade é que você só usa quando tem internet, né? Não é fácil para vocês. O máximo também que vocês podem fazer é tirar cópia, eu acho que da tela. Eu não sei se vocês podem imprimir algumas páginas, se ele permite. Se eu entrar aqui no Holiday, ó, nesse que eu quero usar, então ele vai abrir o livro. Tá aqui, ó. Eu posso descer aqui para. Veja, tem um sumário geral. E eu vou comentar um pouco do volume 3 que vocês não vão nem precisar voltar, e a gente vai estudar os primeiros capítulos do volume 4 só isso, durante todo esse semestre, tá? Então, o volume 4 está com seus capítulos aqui embaixo. É, vamos para lá, porque voltar para a organização para eu poder falar umas coisas que vocês estão querendo saber sobre a disciplina, né? Então, vamos lá. Gil, eu acho que todo mundo está vendo aqui, né? Só estou na dúvida se Ah, todo mundo está visualizando, professor. tá ótimo. Então, vejam só. Eu vou comentar hoje, rapidamente, sobre essa base inicial aí, que sai lá da Física 3, tá? Só que eu não sei se em Física 3 vocês chegaram nesse pedacinho aí. Eu prefiro, pelo menos, conversar, que são as equações de Maxwell, né? Então, a gente vai falar sobre as equações de Maxwell e hoje entrar em ondas eletromagnéticas, que aí sim já é o capítulo 4, tá? E em ondas eletromagnéticas, eu não vou, assim, exigir de vocês tudo. Tem uma parte lá que eu vou dizer para vocês que a gente só precisa pegar o conceito do início e pronto. Para a gente poder se aprofundar em outras coisas mais importantes para quem vai ser um professor de física, né? É isso, tá? Então, estão vendo aqui, né? Capítulo 4 no caso dessa edição 12. Na edição 5 que eu mostrei agora, talvez mude um pouco, é só ler o nome dos capítulos. Vai do capítulo 33 ao capítulo 37, tá? Mas vejam que aqui no miolo, do 34 ao 36, é óptica. São três assuntos que ele divide aí, mas é óptica, tá? Muito importante também para a gente ensinar no básico. Aí, talvez as perguntas sejam do tipo, e aí eu quero ver isso com vocês, porque a gente pode trabalhar melhor isso aqui. Se será mais conceitual ou mais de cálculo? Veja, Física 4, a gente pode calibrar essa escolha, né? Talvez Física 1 fique um pouquinho mais difícil, não tanto. A gente joga muito mais cálculo. Física 3, a gente acaba não conseguindo fugir também e joga muito mais cálculo. Mas Física 2 e Física 4, a gente pode calibrar um pouquinho mais isso aí. Então, eu não sei o que é que vocês acham de ir um pouquinho mais de conceito ou mais para cálculo. Os dois exigem da nossa cabeça um pouco. O bom é a gente aprender os dois sem problemas. Mas aí eu vou calibrar como é que vão ser, talvez, as nossas atividades e até aulas, talvez, né? Vamos ter alguns encontros. Eu não botei todos, mas botei dois desse mês. Vamos ter nos outros meses também, encontros presenciais. Nós vamos aos polos. Então, já agora no dia 4, é esse sábado que vem, né, Gil? É, já agora no dia Isso, 4, professor, próximo sábado. próximo sábado, né? Já agora no dia 4, os tutores Gilmax, Leandro e Jean vão a Três Polos. E no dia 18, aí a gente vai a mais alguns outros, tá? A gente só precisa ver aí se vai ter ou não vai ter. Se tem estudante suficiente para fazer um encontro. Na verdade, é aula presencial, né? Botei encontros presenciais, mas
São encontros também, mas são em aulas, em forma de aulas, ou de outra prática. E aí, veja, eu posso determinar o que é que vão fazer lá, mas vocês também podem me dar um retorno aqui, e se quiserem agora, ou no final da apresentação, de como vocês achariam mais interessante. Se o, o nosso time aqui de docentes, de tutores, levariam, por exemplo, exercícios de cálculo, exercícios de problemas de física, alguns já prontos, para fazer lá com vocês, ou se levaria algo mais de discutir um assunto mais conceitualmente, tipo palestra, ou se não é o caso dessa disciplina, porque é uma disciplina teórica, mas alguma prática que esteja muito ligada àquela teoria. Três opções. Exercício puramente de cálculo, algo do tipo uma aula mais conceitual e de aprofundamento nessa linha, ou algo mais prático ligado à teoria, ou assim, uma prática. Como é que vocês veem isso? Posso também escutar isso no final, se quiserem. Se quiserem escrever aí, Gil e Leandro me ajudam, se bem que Leandro está saindo agora, viu? Leandro já precisa sair. Então, Gil pode dar uma olhada aí, vocês podem escreverem aí. Quem precisar falar, eu dou um tempinho aqui para a gente ouvir, tá? Ah, nós vamos ter atividades virtuais avaliativas, sempre uma ou duas antes da prova. E vamos ter duas VAs, né? Duas provas. Uma vai ocorrer agora no dia 25 de outubro, e a outra é lá para, já entrando aí em dezembro, né? Dezembro. Então, o curso essa disciplina vai ser bem esticada, porque aí dá tempo a gente voltar e ver algumas coisas que vocês precisam, tá? Professor, Sim. o cursista Alan, né, disse que pode trazer algumas questões do tipo que serão cobradas nas provas. Certo, certo. Na linha do que vai ser na prova, né? Tá certo. Provavelmente já tem alguma proposta. Mas vejam, já fiz um pré-acerto aqui com os tutores, que a gente vai gravar umas soluções para vocês. Cada tutor vai gravar duas soluções de problema, questões, e a gente vai deixar no ambiente, tá? Agora, se quiserem, quando ele for no encontro presencial, também leve algumas, eu também acerto com os tutores para eles levarem algumas também, tá? Ou, como eu disse para vocês, ou isso, ou uma discussão de aprofundamento mais conceitual, ou alguma prática que eu tenha aqui que eles possam levar que tem a ver com a teoria. Tudo isso eu vou precisar conversar com os tutores, porque eu vou precisar trabalhar com eles isso, para não chegarem aí de supetão, nem o tutor chegar despreparado. Então, vou trabalhar antes, tá? E nisso a gente vai se pautar no curso. Se precisar fazer um ajuste de rota, digamos assim, a gente faz também. Ah, vai ficar melhor de outro jeito. Vamos mudar, a gente muda. Por isso que o teste que a gente está fazendo com essa disciplina agora, que eu acertei com o Wellington, e aí não vou mais mexer nas datas, é exatamente disso, de que ela vai durar um semestre praticamente. O professor e Arthur também comentou agora que gostaria de um aprofundamento mais conceitual, né? Acho que é a mesma. Agora, cadê? Então, talvez, Gil, E Alan quando também for lá, comentou também. ah, é? Quando for lá, pelas três aí que já chegaram, a gente pode fazer assim, uma espécie de aula mais conceitual com uma questão para resolver no final, né? Ou um exemplo, uns dois exemplos, né? Eu vejo com vocês isso, tá? E o que um fizer, o outro vai fazer também. A gente já faz para todos, nos diversos polos. Agora, sobre o que eu vou pedir essa semana para os tutores fazerem, para a gente deixar no ambiente, é cada um tutor ver se resolve duas questões gravadas
e a gente deixa as 6 questões, porque são 3 tutores, as 6 questões no ambiente, que aí vocês já vão vendo como é, né, resolver questões aqui dessa área, viu? A maioria das questões que eu vou colocar, que eu vou priorizar, vai ser na área de óptica, porque eu acho que é a mais importante para quem aqui vai ensinar, tá? Então, deixa eu passar uma adiante aqui. Bom, então, vamos voltar um pouquinho à Física 3, se é que vocês conseguiram ver isso na Física 3, porque eu acho que todo mundo chega no final da Física 3, é normal, com um palmo de língua de fora da boca aí, né? Cansado. Professores e estudantes, e às vezes não vê esse finalzinho do eletromagnetismo. Mas eu vou mais fechar. Se precisarem, a gente faz, porque vocês já desenvolveram. Maxwell, ele teve a vantagem de pegar muito conhecimento pronto da eletricidade e do magnetismo e juntar. E praticamente ele ficou como o marco, como um cientista, de ter, digamos assim, fundado o eletromagnetismo. Não é bem isso, porque muita gente boa fez isso antes. Então, ele pegou coisas que Faraday já tinha feito, que Ampère já tinha feito, que Gauss já tinha feito, e outros da área de magnetismo. E ele percebeu que a eletricidade e o magnetismo podem estar junto numa composição que é única, tem um nome único, que é o eletromagnetismo. Isso é o seguinte, da forma como ele viu que cada um descobriu os fenômenos e, e preparou modelos, ele viu que tinha uns que diziam, olha, eu vou cortando o ímã e ele sempre tem 2 polos, que a gente chama de norte e sul. E eu corto em pedacinho menor, ele continua com 2 polos. E não, a gente não consegue achar um polo isolado do ímã, o norte sozinho ou o sul sozinho, não consegue. Então, as linhas de campo magnético do ímã sempre saem de um lado digamos, entra no outro, a forma como a gente convenciona. E como a gente nunca consegue achar o polo norte isolado do polo sul, a gente nunca tem as linhas só saindo ou só entrando. Tem que ter essa de sair e entrar na mesma estrutura. O outro disse, não, mas nas cargas, não. Nas cargas, você pode ter cargas próximas ou na mesma estrutura, em que você tem linhas de campo elétrico saindo e entrando, por exemplo, né, saindo da positiva e entrando na negativa. Mas você pode ter cargas no isolamento tal que as linhas de campo, por exemplo, se for positiva, só saem. Ou você pode ter cargas que as linhas de campo só entram. Cara, e vem de onde? Bom, vem de algum lugar, mas que, assim, se é que vem de algum lugar, né? É como se a carga em si já formasse o campo e essas linhas chegam nela. Bom, então já tem uma diferença aí das cargas, dos polos elétricos, positivo e negativo, para os polos magnéticos, norte e sul, ou até poderia ser positivo e negativo magnético, mas assim, norte e sul. O norte e sul não se separam, não se sabe onde se separam. E os polos positivo e negativo na eletricidade, nas cargas, sim, você podia ter separado, ou você pode ter os dois juntos. Tá? Marx já começou a juntar essas coisas. A outra foi que, por exemplo, Ampère observava que a corrente passando por um fio gerava campo magnético ao redor desse fio. E, enfim, e isso era um efeito interessante, porque a eletricidade não é magnetismo. E por que que uma corrente elétrica gera campo magnético, né? E aí fez todo um estudo sobre isso, né? Parte experimental, parte teórica, parte de modelagem, e Faraday também. Faraday viu que magnetismo poderia gerar
eletricidade. Só que o magnetismo só gera eletricidade se você tiver variação do campo no lugar onde você vai gerar eletricidade. Por exemplo, você pegar um fio e for passando pelo ímã, ou contornando o ímã, ou coisa assim, ou simplesmente passar, você gera eletricidade, porque você está mudando o campo ali no fio. Ou está cortando a linha de campo magnético, ou você está simplesmente variando em torno do ímã, coisa assim. Então, você poderia gerar corrente elétrica só tendo ímã. Aí está o princípio do gerador de eletricidade, né? Gerador a partir do movimento. Se você botar esse fio rodando na velocidade da água que cai de uma cachoeira e ele ficar girando devido à água que cai em torno de um ímã, você tem um gerador de eletricidade por força portanto, hidrelétrica. É assim que funcionam nossas turbinas, que geram eletricidade em uma boa parte do Brasil. Então, assim, Faraday descobriu isso, Ampère descobriu aquilo, existia uma relação, mas eles não sabiam como, que a eletricidade passando por um fio gerava campo magnético ao redor do fio, e o outro que um fio passando por um ímã acabava o inverso, gerando corrente elétrica, gerando campo elétrico. E Maxwell estudou e juntou tudo isso. E aí fez uma coisa maravilhosa. Foi o seguinte: ele juntou a teoria de pelo menos quatro coisas dessas. Vamos pegar só a da esquerda, né, para não. Talvez fique mais fácil. Veja, vocês estão vendo aí duas partes de uma mesma coisa, quer dizer, duas formas de uma mesma coisa. As equações de, sei lá, de Faraday, Ampère, Gauss e outros, foram organizadas por Maxwell e elas estão aí na esquerda na forma de integrais, tá vendo? E essas mesmas equações estão na direita na forma diferencial. Só que talvez vocês não conheçam muito o símbolo, porque ele é um diferencial em 3D, digamos assim, né? É um diferencial, são vetores e são operadores de vetores no espaço todo. Então tem essa notação aí, com esse triângulo de cabeça para baixo, e aí eu posso dizer para vocês o que é isso, tá? Mas aí na forma integral, vocês veem que essas integrais, muitas vezes, elas são fechadas, elas têm uma bolinha. Quer dizer, se você, a primeira integral aí diz assim, se você empacota fechadamente no espaço, como se você pegasse o que você quer estudar e passasse um pacote, como se embrulhasse pães, e os pães tivessem alguma propriedade elétrica. Então, você embrulhar tudo e fizer isso todo fechado dentro desse pacote, por isso essa bolinha aí na integral, para quem lembra, se você fizer isso com campo elétrico, vendo como é que ele passa na área, se ele passar e sair, isso foi devido a cargas elétricas dentro do pacote. E por isso esse Q aí é de carga elétrica. Agora, se essa carga for positiva, essa integral ela mede as saídas de campo do pacote. Se ela for negativa, ela mede a entrada de, de campo dentro desse pacote. Você pode fazer esse mesmo pacote para um ímã? Pode, pode. A segunda abaixo aí, essa integral segunda abaixo, é esse pacote para um ímã. Aí vejam, o pacote para um ímã poderia dizer que empacotar o ímã aí nessa área daria, sei lá, alguma coisa que tem a ver com outro parâmetro, assim como o campo elétrico tem a ver com a carga,
E aí é bom porque se você tiver carga em cima, no campo elétrico, se você tiver carga e souber a forma como ela está e empacotar aí no integral, de repente você acha o campo elétrico, ou o inverso, né? Com campo elétrico, você sabendo o campo elétrico medido em toda a superfície do pacote, você sabe qual é a carga que tem lá dentro. É só contar em toda a superfície. No campo magnético, não tem. Esse símbolo que aparece aí, acredite, é zero. Isso quer dizer o seguinte: não adianta você fechar o pacote com algum ímã, alguma coisa magnética assim, dentro dele. Porque as linhas que saem acabam entrando todas e essa conta dá zero. Não tem nada saindo líquido, nem entrando líquido no total. No total é sempre zero. Você pode até ter um cantinho do pacote em que tem coisa saindo e outro cantinho tem coisa entrando. Mas quando você soma no pacote todo, na superfície, nesse A aí, do DA, é zero. Então, com isso, enfim, tem uma propriedade importantíssima aí do magnetismo, enfim, da natureza das coisas do ponto de vista eletromagnético que eu falo depois. E aí, embaixo, tem aquelas outras questões que a gente falou, né? Como é que, como é que campo magnético gera campo elétrico? Então, assim, um campo magnético pode gerar um campo elétrico que é dado por esse φ, acho que isso é um φe. Esse φe aí é campo elétrico. Mas ele pode gerar uma corrente, que é esse IC. Então, esse campo elétrico aí, esse campo magnético aí, ele pode gerar. Mas para isso, ou aliás, ou aliás, essa, essa, para isso acontecer, você precisa ter campo variando no tempo. Se esse campo parar de variar no tempo, você perde esse efeito. Por isso que tem derivada temporal aí, tanto nessa penúltima quanto na última. Na última também. Lembra do ímã com um fio e eu posso gerar eletricidade no fio se eu passar esse fio ao redor do ímã, ou mudar de posição, ou mudar o campo do ímã. Foi um ímã que todo parado, mas o ímã tem campo que fica oscilando, também pode, gera também. Mas veja, no caso aí da de baixo, eu só vou ter campo elétrico nessa de baixo aí, dentro dessa integral, se o fluxo do campo magnético, que é esse dφ B, variar no tempo. Se esse dφ for igual a zero, eu não vou ter líquido campo elétrico. Não vou ter campo elétrico líquido, tá? E tem aí um Lzinho que é porque é no caminho, é no fio, tá? Lá em cima era um pacote, por isso que era dA de área, aqui é um fio. Então, assim, na linha desse L aí, eu não vou ter campo elétrico líquido se a variação do fluxo magnético dφb sobre dt no tempo for zero. Se ela não variar, se tudo parar, para a corrente. E em cima, o inverso, né? Eu não vou ter campo magnético gerado nessa integral se não houver variação do campo ou uma corrente. Veja, esse de cima, esse penúltimo, tem uma coisa importante para vocês verem, que é o seguinte: tem um I de corrente aí. Essa corrente, ela induz o campo magnético. Lembra da lei de Ampère? No fio, mesmo um fio alimentado por uma pilha que tem corrente, tensão constante, portanto, corrente constante, é, ele gera campo magnético em torno dele. Agora, eu posso gerar campo magnético não tendo corrente, tendo outra coisa? Pode, por exemplo, tendo um campo elétrico. Ah, então, mesmo sem ter fio, sem ter. Pode, tendo um campo elétrico. Só que esse campo elétrico precisa mudar no tempo para gerar o campo magnético. Por isso que esse penúltimo,
ele tem duas partes para dar a geração do que está na integral. Ele tem um I da corrente e tem um D φe, quer dizer, variação do fluxo do campo elétrico no tempo. Se não tiver variação do fluxo do campo elétrico no tempo, não terá campo magnético gerado por campo elétrico, mas se tiver uma corrente, mesmo que não varie, que é o I, gera campo magnético. É interessante. E Maxwell empacotou elegantemente tudo isso. Agora, você também pode representar isso, ao invés de estar empacotando em integrais, está botando dentro de um pacote de pão aí, os pães eletrizados, sei lá o quê, você pode fazer essas medidas mais pontuais no espaço. E aí é melhor você fazer essa representação, ao invés de usar integrais aí da esquerda, você usar os operadores diferenciais da direita. Esses operadores diferenciais aí da direita, eles são mais ou menos como derivada, não é bem isso, né? Mas se vocês não relembrarem disso, tiverem lembrado, eles são como derivados. Esse diferencial, ele tá, esse símbolo, esse triângulo com a bolinha, quer dizer que esse diferencial ele está fazendo uma operação com o campo elétrico, aí na direita, primeira de cima, que a gente chama de uma aplicação escalar. É um produto escalar, lembra de vetores, produto escalar de vetores. Então é como se fosse esse operador, que tem uma estrutura vetorial, está com produto escalar com E. A gente chama esse operador e o ponto da, e o ponto desse produto escalar, esses dois juntinhos, o triângulo e o ponto, a gente chama de divergente. Divergente. Ele mede aquela saída do pacote, entende? Se sai ou não sai, alguma coisa. O nome disso é divergente. Enfim, se alguma coisa sai do pacote, ele está o divergente é diferente de zero. Se entra no pacote, o divergente é negativo, mas também é diferente de zero. Se o divergente existe campo, mas o divergente do campo dá zero, esse lado direito da equação não existe. Quer dizer, esse ρ aí que parece um P, esse ρ é a densidade de carga. Então é porque não tem densidade de carga. Ela é zero. Mas com esse diferencial é melhor para você fazer cálculos no espaço, que não necessariamente você empacote. Não pense nisso necessariamente empacotado na superfície. Quando a gente pega o divergente do campo magnético, dá zero. Porque o que mede o que sai e o que entra, que é o divergente do triângulo ponto, é líquido, a gente já comentou aqui, não tem nada no campo magnético, né? Sempre está tudo muito empacotado. E assim a gente traz também para a geração de campo magnético através de corrente, que é o penúltimo, e de campo elétrico através de campo magnético oscilante, que é o último, né? Então, assim, muitas vezes se trabalha com integrais, direita, e muitas vezes se trabalha com diferenciais à esquerda. Só que é, eu só vi aí que eu acho que está tendo um probleminha. Esse triângulo ponto aí da penúltima, na verdade, é, na verdade, ele mede, era para ser como o triângulo X de baixo. Eu vou até ver, eu peguei isso aí. Porque ele não é mais o divergente, ele não é mais o triângulo ponto. Esse aí era para ser um triângulo XD, porque ele mede o rotacional. O nome não é mais divergente, é rotacional. Então, ele mede o rotacional do campo. É por isso que só a corrente que está representada aí pelo J, que é a densidade de corrente, passando, ela já gera um campo magnético rotacional. Eu vou fazer essa correção aí depois.
Vou deixar para vocês. Então, ela gera um campo magnético rotacional. Ou, mesmo que não exista corrente, que é esse J, mas se existir um campo elétrico variando no tempo, como tem lá no último termo, também gera um campo magnético rotacional. Então, o rotacional do campo magnético é para ser diferente de zero quando você tem ou uma corrente, essa J, ou quando o campo magnético lá está variando no tempo. Ou um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo, né? E o campo elétrico também pode ter o seu rotacional calculado, que vai depender da variação do campo magnético. O campo magnético, quando varia no tempo, gera um campo elétrico rotacional. Então, esse triângulo para baixo com X é um operador de medida rotacional. O, o triângulo com ponto é um operador de medida divergente, da divergência, do que sai do que entra. E o de baixo, que é o rotacional, o triângulo X, que deveria estar também triângulo X no B, mede se tem ah, algum, algum parâmetro desse rotacionando. Tá? E isso é tão importante que aqui está corrigido, aqui ainda bem que está corrigido na blusa da menina, tá vendo? Isso aqui é tão importante e parece ser bonito, elegante, você reunir tudo que existia antes, uma parafernália de coisas, em 4 equações elegantes, que Maxwell ficou famoso. E aí, aqui estão os nomes, né, que eu tinha botado já. Então, assim, o primeiro aqui mudou de ordem, né? Ó, essa camiseta vende aí, quem quiser comprar, viu? Não tem nada a ver com parece que tem uns colegas aí da ciência que gostam. Ou pode, de repente, a gente fazer para os alunos da Física 4, né? O rotacional de B, não, desculpe, o divergente de B é zero. B nem manda nada, nem suga nada. O que ele produz, na natureza, as entidades que produzem B, elas mesmas sugam o próprio B. Então, o campo magnético tem rotacional zero. O rotacional, não, desculpe, o, o divergente do campo magnético é zero. Não sei por que ele foi logo para o rotacional do campo elétrico, mas vamos lá. É porque fala de B de novo, né? O rotacional do campo elétrico, a produção de um campo elétrico rotacional, depende da variação do campo magnético. Se o campo magnético variar, você produz um campo elétrico rotacional. E terceira, a divergência do campo elétrico. Um campo elétrico tem divergência, sai alguma coisa líquida ou entra alguma coisa líquida, se tiver carga. Se não tiver carga dentro do pacote, não vai sair líquido nem entrar líquido. Dá zero. Aí você diz, professor, mas eu poderia ter lá dentro do pacote um pão com carga mais positiva, atritei com seda, o outro, sei lá, atritei com uma coisa, o outro com outra, e um com carga mais negativa. Então, lá dentro do pacote não teria produção de campo elétrico? Sim. Mas aí, se a carga total dentro do pacote for zero, quer dizer, a quantidade de carga que o pão negativo ganhou é numericamente igual à quantidade de carga que o pão positivo ganhou, então o divergente total vai dar zero do pacote. Então, a carga total lá dentro vai dar zero. Assim, o total é igual a zero, tá? E de fato é. E vamos para a maior equação, né? Gera um campo elétrico rotacional, um campo magnético B, se eu tiver ou corrente com a densidade J aí, ou um campo elétrico variando. E o que é que tem a ver com esse negócio? E Deus disse, e fez-se a luz. O que é que isso tem a ver? É que é o seguinte, é que isso não é só bonito aqui, né? Mesmo que as pessoas na rua não entendam. É que
as ondas, vão ser produzidas ondas devido a isso. Percebam que tem fatores do tipo assim, rotacional. Vocês percebam que tem assim, só se variar no tempo. E essas medidas são medidas meio espaciais. Esses triângulos ponto ou triângulo X, produto vetorial, que dá divergente e rotacional, elas são como derivadas no espaço, tá? Então, elas são medidas espaciais. Então, assim, no espaço e tempo, essas coisas têm que variar. E aí geram as ondas eletromagnéticas que a gente vai ver agora. E as ondas eletromagnéticas, elas são, uma parte delas, acreditem, a gente chama de luz, isso acho que vocês já sabem. Então, assim, com esse pacote aí, está explicado, ou entre aspas, é feita a luz. Então, e Deus disse, aí ele está botando aí como uma linguagem de Deus, as quatro equações de Maxwell, e no final ele disse, e fez-se a luz. É essa brincadeira, essa camiseta existe, existe outras, ou a gente pode inventar por aqui, tá? É isso, vamos entrar então nas ondas? Queria ver com vocês as ondas aqui. Se quiserem interromper, rapaz, eu vi que tem um errinho aqui, né? Passei rápido e não vi. Aqui, ó. Não botou o rotacional. Botaram o produto escalar, que é um divergente. Não é para ter divergente aí. Vamos lá. É, se não tem alguma pergunta, eu vou adiante, pode ser? Vamos adiante, então. Ondas eletromagnéticas. Então, gente, pelas quatro equações de Maxwell que vocês viram agora comigo, é o seguinte: se você pegar um fio, se estendesse um fio como um varal, um fio de metal, de cobre, e passasse por ele uma corrente, o que você ia gerar em torno do fio era um campo magnético circundante, né? O, o rotacional do campo magnético seria diferente de zero, porque tem uma corrente passando ali no meio. Agora, isso fica ali contido no fio, mais ou menos. Agora, se você começar a fazer outra coisa, que é variar a corrente no tempo, que é como se você variasse o campo elétrico, o fluxo do campo elétrico, que é outra forma de produzir aquele campo magnético, fazer as duas coisas juntas, né? Quando você começar a variar no tempo o campo elétrico, a corrente que passa ali naquele fio, você começa a produzir um efeito em que quanto mais veloz você oscilar o campo elétrico, mais energia se ganha fora desse fio, com esses campos sendo produzidos, porque campo magnético variante gera campo elétrico e campo elétrico variante gera campo magnético. Então, um gera o outro, você acaba criando dois passos para que essa energia saia do fio completamente e propague e ganhe espaço. Então, é mais ou menos assim que são feitas as antenas de rádio. As antenas de rádio antigas eram feitas assim. Era mais ou menos como um varal, você botava uma espécie de argola eletricamente isolada num poste e outra no outro, ou numa parede, passava um fio, como se fosse um varal, e produzia as ondas oscilantes para aquele fio com o sinal de rádio, as ondas, a eletricidade carregando o sinal da voz e tudo mais, e deixava oscilar. E oscilando, a energia que estava dentro do fio, digamos assim, que você passou inicialmente do fio, ela ganhava o espaço, ela ganha o espaço em forma de ondas eletromagnéticas e aí viaja. E aí você recebe isso em outro lugar, num sistema próximo disso, e você obtém a voz de volta, né? Não é uma coisa muito interessante. Então, essas coisas estão acontecendo aqui.
O sinal do professor caiu para vocês também aí? Para mim caiu também. Caiu para mim. Acredito que ele teve perda na conexão, aí a gente aguarda um pouquinho aí. Pronto, ele realmente perdeu o sinal, mas já está voltando. Ainda bem que vocês estão aqui, porque as ondas eletromagnéticas ou a parte elétrica deu algum problema aqui, certamente num transformador de rua aqui em Boa Viagem. Eu vi um estrondo e eu acho que caiu tudo. Eu achei que vocês estavam ouvindo ainda, mas eu acho que não estava mais ouvindo, né? Então, assim, foi a parte Chegamos elétrica. a perceber, professor, que o senhor estava falando, mas parou na parte da questão do rádio mesmo, que o senhor estava explicando. Eu acho que ela não gostou muito não, porque aqui os fios são fios de alta tensão e de baixa frequência. Não dá onda de rádio. É 60 Hz. Onde vocês estão aí também, a eletricidade da casa de vocês, ela varia entre um máximo e um mínimo, passando pelo zero, 60 vezes por segundo. Então ela não gera isso. Eu acho que ela ficou com raiva aqui e o transformador explodiu ali, mas volta. O transformador ou o disjuntor do transformador. É difícil, mas acontece. Então, fenômenos elétricos. Então, vejam, vou voltar aqui aos slides. Então, vejam, se você fizer a corrente e voltar, portanto, oscilar num fio, que você faz como se fosse um varal, é assim que faziam os rádios antigos. Hoje eles fazem isso mais bonitinho. E você não usar só 60 Hz, como é o caso da energia da nossa casa, se aumentar para muito mais, para acima de 60 kHz, se aumentar para, sei lá, 60 MHz, talvez não precise chegar a isso, aí esses campos no fio começam a ganhar como se fosse passo. Campo magnético gera campo elétrico gera campo magnético, e aí eles têm esses alta sustentabilidade para se propagar no espaço. E aí as ondas de rádio chegam a vários lugares. E outra coisa interessante, que é uma propriedade das ondas eletromagnéticas, é que assim, quanto mais rápido for essa oscilação, mais energia você bota nessa forma de campo que sai do fio. Quanto mais rápido. Então, mais energia sai do fio e se propaga. Por isso que essa de 60 Hz, 60 vezes por segundo, da nossa casa, praticamente não sai do fio. Não gera onda de rádio. Mas o do nosso celular gera. Porque o nosso celular é em gigahertz. Então, dá isso 1 milhão, né? 1 milhão de vezes por segundo, dessa ordem. Então, assim, se você fizer isso num fio com a corrente elétrica passando, a parte elétrica, gera campo magnético que gera campo elétrico que vai se propagando para o espaço, onda eletromagnética. Então, eu acho que eu estava nessa parte. Então, vejam, as ondas eletromagnéticas, elas não precisam sair de fios, tá? Eu falei aqui de fio, da antena de rádio antiga, que era como um varal. Hoje em dia elas são mais elaboradas, mas você pode ter estruturas atômicas, ou estruturas moleculares, ou estruturas pequenas ou gigantescas, como uma grande estrela ou coisa assim, que acaba se transformando numa estrutura dessa que eu falo, de ter variação de campos rápidos a ponto de gerar essas ondas que se propagam no espaço. Uma coisa interessante, mesmo para o rádio, lembrando do fio do varal, é que quanto mais rápido ela faz
as mudanças e gera os campos, mais elas carregam energia, e mais elas são direcionais. Normalmente elas são produzidas nas 3 dimensões, mas se você, depende de como você tem a geometria do produtor, do fio, da antena, ela vai mais para um lugar. Mas assim, quanto mais rápido, quer dizer, quanto maior a frequência, mais ela é direcional. Então, assim, e carrega um sinal com mais alta fidelidade. Então, assim, as ondas de AM, que não tem mais, amplitude modulada de rádio AM, que eu acho que estão deixando de existir, elas são menos direcionais, elas se espalham mais, porque elas têm um comprimento de onda maior, uma frequência menor. A vantagem é que elas sobem e descem montanhas com mais facilidades. Então, mesmo não tendo essa alta fidelidade, é mais fácil você ouvir um rádio AM lá por trás das montanhas do que uma rádio FM, porque a rádio FM vem numa frequência maior, as ondas são mais direcionais, mas bateu na montanha, ela quer refletir, quer voltar, quer subir, e você subir no sentido de não ir mais para frente. E você acaba não recebendo sinal de FM. Né? Tem que ser muito forte, tem que ser muito alto, tem que ser direcional. Já a AM sai contornando as montanhas, que tem uma frequência mais baixa. Isso acontece com a luz também. A luz tem uma frequência muito maior do que tudo isso. Então, ela é mais direcional ainda. Por isso que a gente vai estudar óptica geométrica, de tão direcional que ela é. É isso, gente. Então, aqui a gente vai ver um pouco sobre propagação. Não vou querer que você se aprofunde muito em vetor de Point, vou dizer por quê, pelo tempo, né? E sobre a intensidade, vamos ver espectro eletromagnético, luz, micro-ondas, polarização, tá? Vamos adiante. Então, quando aqueles campos começam a se mexer, digamos assim, nas estruturas como um fio, e um gera o outro, você começa a ter oscilação no espaço e no tempo. Tá aí um campo elétrico com oscilação no espaço e no tempo. E aí, o campo elétrico que oscila também gera campo magnético. E aí a onda vai se propagar no espaço como essas formas aí de baixo, onde você tem um máximo dela, normalmente as variações são... Professor, acho que eu Sim. não estou projetando nada, não. Ah, é, né? Puxa, É. esse tempo todo eu não projetei nada. Então vocês são bons de imaginação, viu? Desculpem aí, eu achei que estava projetando. Aí foi só no retorno agora, professor, mas as outras estavam vendo. Eu achei. Foi depois que caiu. Não estava É. projetando, foi depois que caiu. Então, deixa eu ver aqui. Bom, então era aquilo que eu falei das ondas, tá? A gente vai ver aqui um pouco sobre propagação dos campos eletromagnéticos, mas a gente não vai fazer muita força aqui no vetor de Point nem na intensidade. Pulando, a gente vai mais para espectro eletromagnético, luz, micro-ondas é mais menção, e polarização também a gente vai ver bem pouco, mais um pouco mais do que vetor de Point. Então, assim, tá aqui que eu estava falando para vocês. Então, assim, nessa variação da corrente elétrica no fio, por exemplo, vocês vão ter tanto variação no espaço, se forem procurar onde é que está o ponto da onda, como no tempo, tá? E essa combinação dá uma onda que é aí embaixo, um E, que varia no X e no T, no espaço e no tempo. E, enfim, então isso é a onda completa uma onda completa do ponto de vista do campo elétrico. Agora, enfim, este campo elétrico produz um campo magnético com basicamente os mesmos parâmetros. Então, o que acontece lá, o que sai lá do fio é uma coisa assim, ó. Se ela estivesse propagando na direção Z, se for direcional, é assim, os campos elétricos e magnéticos, eles aparecem ao redor como é que se diz?
da direção de propagação de forma ortogonal, né? Então, essas ondas são transversais. E essas ondas, elas têm umas coisas interessantes. Uma delas é o seguinte: elas se propagam com a velocidade fixa no vácuo de aproximadamente 299 milhões, né, 792.458 metros por segundo. Comparando com nossos carros aí, com as medidas do dia a dia, daria 300 mil quilômetros, não é por hora, é por segundo. Por hora dá muito mais, né? Não, na verdade aqui por segundo. Se fosse por hora, você teria que... não é exatamente como a gente mede nos nossos carros, mas pelo menos entrou quilômetro aí no meio, para vocês terem uma ideia. E, e a gente usa a letra C para representar isso. Veja, eu estou falando em ondas eletromagnéticas. Em princípio, eu não entrei aqui no assunto velocidade da luz, mas vocês já devem ter percebido. Esse é o C. Isso é uma constante, essa velocidade da onda eletromagnética no vácuo. Mas é constante também, se o A for constante, ela é constante ali no A. Então, assim, esse é o C, que em princípio veio de celery, né? Celerita, que é uma coisa muito veloz. Então, muita gente fica me perguntando: professor, de onde veio o C da velocidade da luz? Enfim, até onde eu já tive essa curiosidade como estudante, não vem da nossa língua, mas de próxima, que tem a ver com celery, com rápido, né? E aí, como é que essa velocidade é constante? Eu não posso mexer na velocidade na hora que estou produzindo? Não. Eu posso até mexer nessa variação para cima e para baixo aí. Dos campos verdes, ou azul e vermelho. Mas eu não consigo mexer nessa velocidade que vai na direção Z. Professor, Oi? Arthur levantou a mão. Ou não? Ô, professor, analisando essa imagem aí, tem algum motivo para os eixos estarem trocados? Desculpe. Deu para me ouvir ou tá no pátio? Eu vi, olhando a imagem, tem algum motivo para o Z estar trocado, foi isso? Os eixos, né? Porque eu tô vendo. Isso é um sistema destro-giro ou não? Veja, está trocado, é isso mesmo? É porque eu tô vendo o Z na direção do Y, o X na direção do Z e o Y na direção do Y. Sim. Veja, isso na verdade, ele, digamos assim, ele deitou os eixos cartesianos que você gosta de trabalhar. Ele deitou o Z, porque ficou mais fácil de representar no slide a onda vindo, Ah, entendi. tá? Mas assim, é só deitar o Z que Só dá a isso aí, tá? visualização mesmo. Sem problema algum. Mas assim, podia ser para cima, tá? Agora, essa direção do Z, ela tem uma velocidade que a gente não pode mexer. A gente pode mexer na. A gente pode mexer nas frequências dessa onda azul e vermelha. Elas podem ficar mais concentradas ou elas podem ser mais suaves e espalhadas. Aí a gente está mexendo na frequência. Lembra de AM, que trabalha em kilohertz, e FM, que trabalha em megahertz. Então, assim, estão aí as ondas. A gente não pode mexer nessa velocidade Z. Dependendo de onde ela está, ela vai ser fixa naquele lugar, se o lugar for fixo. Agora, ela tem uma coisa interessante. Por exemplo, no vácuo, ela é constante, mas ela é calculada em cima de duas outras constantes. Lá embaixo tem a C igual a 1 sobre a raiz quadrada da, de um índice que tem a ver com permeabilidade magnética e o outro com permeabilidade elétrica. Quer dizer, o quão o vácuo é
propicia, né, a, a propagação desses campos. Tem a ver com esses dois, com aqueles dois parâmetros lá de baixo da raiz, lá dentro da raiz, onde se calcula o C. Então, se para o vácuo essas constantes não mudam, são constantes, então o C também não muda. Mas quando você vai fazer a luz ou a onda eletromagnética se propagar aqui no ar, então esse mi zero aí e esse eta zero, isso, essas duas constantes gregas, representadas por letras gregas aí, elas podem variar um pouco aqui, né, no ar. Então vai dar uma variaçãozinha, acreditem, da velocidade da luz no ar, porque houve variação dessas constantes. Mas se o meio for uniforme, não mudar, essa velocidade não muda. Ela pode até não ser esse C, porque C aqui é quando ela tem esse valor no vácuo. Deixou de ter valor no vácuo, a gente diz velocidade da luz, VC, velocidade da luz naquele meio, né? É isso. Mais ou menos o que vocês devem entender aqui para a gente prosseguir. E, e quando ela se propaga na direção Z, digamos assim, ela carrega energia. E essa energia, ela além de ter direção, é um vetor, quer dizer, ela não é um vetor, mas assim, ela, ela é indicada por um vetor especial que a gente chama de vetor de Point, tá aí o nome do cientista, e isso porque é um produto entre o valor do campo elétrico e o valor do campo magnético. A gente não vai se aprofundar em vetor de Point, porque vendo que vocês vão ser professores, em sua maioria, e aí a gente não tem muita aplicação, né, do vetor de Point assim forte, nem contextualização. Vocês podem se aprofundar, estudar um pouco mais se quiserem. Eu não vou cobrar muito aqui, porque ele tem, na minha opinião, esse lado, né? De repente alguém trabalha com laser ou alguma coisa, diz, eu preciso muito, eu vou me aprofundar nisso, tudo bem. Ou preciso dar uma aula sobre isso por alguma outra razão, tudo bem. Mas ele não é o essencial para o prosseguimento da física, né? Enfim, é importante, mas não é o essencial. As outras coisas que a gente vai ver são mais essenciais. Tá? Mas está aí o cálculo do vetor de Point como sendo um produto entre os dois campos. E isso dá energia. Só que aí tem uma coisa interessante que você tira dessas contas. É que é o seguinte, quando você faz essa relação, coloca essa constante de baixo, que é o mi zero, e tudo mais, faz essas transformações, você chega a que o campo elétrico, que é o E lá de baixo, é igual a C, velocidade da luz, vezes o campo magnético. Isso quer dizer o seguinte, campo elétrico não é igual a campo magnético, não é a mesma coisa, mas veja, a intensidade do campo elétrico, medido nas unidades normais do Sistema Métrico Internacional, a, o valor do campo elétrico é aproximadamente 300 milhões de vezes, digamos assim, a do campo magnético. Então, por isso, quando você diz assim, professor, tem uma onda eletromagnética chegando aqui em casa, porque passam esses cabos aqui de geração de energia de altíssima tensão, ou coisa do gênero, será que o magnetismo disso me afeta? Normalmente não há uma preocupação com o magnetismo. Há uma preocupação com o campo elétrico. Então, assim, se isso gerasse um campo elétrico, se uma onda que chega para você gera um campo elétrico e pode mexer com o seu marca-passo, quer dizer, para quem usa marca-passo, é um aparelho que usa no coração, ou pode mexer com alguma peça de metal, ou não, com uma coisa até biológica, a preocupação maior é se isso é afetado pelo campo elétrico. Que alguém diz, sim, mas e o magnetismo, e o campo magnético?
ele é muito pequeno comparado ao campo elétrico. Numa onda eletromagnética, aquela onda que eu mostrei a você, essa daqui, eu estou mostrando as duas com a mesma intensidade. A B, a B, ela está da mesma altura, digamos assim, que a E. Mas, assim, se a gente fosse usar a unidade do Sistema Internacional de Medidas e fosse representar, você não viria a B, viria só a E. A B ia ficar aqui em cima quase que do eixo Z de propagação, porque elas têm uma diferença muito grande nesse valor. Quer dizer, o campo elétrico nessas unidades é muito mais forte do que o campo magnético. A expressão de um é a expressão de outro. Então, assim, o campo elétrico dessas ondas afeta muito mais o que tiver pela frente do que o campo magnético. Não sei se vocês entendem isso que eu estou querendo dizer. Porque eu queria condensar isso por aí e não falar muito do vetor de ponte. O mais importante é essa parte de baixo. É vocês saberem que numa onda eletromagnética, o campo elétrico é muitas vezes mais intenso do que o campo magnético. É 100 vezes mais intenso, né? Aí alguém pode dizer, mas eu encontrei uma coisa na natureza que é tão sensível ao campo magnético, isso depende da unidade e tal, que esse campo afeta. Aí tudo bem, não entendo. Mas no normal, na prática, é o que eu estou mostrando aí embaixo. Tá? Era mais isso que eu queria chamar a atenção de vocês com esses slides, senão nem produziria. E isso é importante vocês levarem para várias coisas na vida, tá? Então, quando alguém joga uma onda eletromagnética em mim, e às vezes essa onda vai produzir imagens, efeitos assim, o que pode mais me afetar é o campo elétrico. Enfim, não quer dizer que o campo magnético não esteja presente. A outra questão é a medida de intensidade luminosa. Não quero me aprofundar, mas quero tirar aqui alguns efeitos importantes para vocês. A intensidade luminosa, às vezes a gente usa o vetor de Point para fazer essa medida, muitas vezes, porque ele já traz a quantidade de energia. O vetor de Point é basicamente campo elétrico vezes campo magnético, que traz a energia dessa onda. Mas a intensidade das ondas, quando as ondas são produzidas, elas procuram ser esferossimétricas. Esferossimétrica quer dizer o seguinte, toda vez que você tenta produzir uma onda daquela que eu falei no fio, mesmo sendo um fio, ela tenta sair do fio fazendo meio que um balão, né? Em forma de fio inicialmente, mas se propaga de maneira que se espalha toda. Então a onda tenta preencher o espaço todo, aquela energia. Então a maioria das coisas que produzem ondas eletromagnéticas, elas são de natureza, de geometria esferossimétrica. Elas produzem como se fosse uma esfera que se espalha, sua radiação se espalha tridimensionalmente na superfície de uma esfera. Quando você pega uma lâmpada e você alimenta a lâmpada, ela produz luz, ela tenta espalhar a energia da luz, a luz toda, no ambiente todo. Então, isso é que é esferossimétrico, tá? Só que aí é o seguinte, basicamente, eu fiz um desenho aí para ver se vocês entendiam. Quando você tenta encher uma esfera dessas com luz, vamos pegar luz, que é mais fácil. Você tenta encher uma esfera dessa com luz, se a esfera for pequena, ela tem mais ou menos o valor da intensidade da luz em cada parte dessa esfera. Suponha que é igual. Se você aumentar a esfera, essa luz, ela procura se espalhar e ela tem que preencher uma área muito maior. Quer dizer, o raio não variou muito, mas a área que ela tem que pintar, que ela tem que preencher, cresce muito, que é o quadrado disso. Então, essas equações que estou mostrando aí, tem um quadrado do raio embaixo.
Então, você precisa diluir muito aquela luz que foi produzida só para ter, era 1 metro antes, você botou 2 metros, não é só metade que caiu, não. Caiu muito mais da metade. Então, assim, rapidamente há um decaimento da intensidade dessas ondas eletromagnéticas no espaço, porque elas querem preencher a esfera toda. Só que o raio da esfera, a superfície da esfera, cresce muito mais em números do que o raio. E aí ela se apaga rápido, entre aspas. E ainda bem, né? Porque não sei como estaria a luz do sol aqui, queimaria a gente tudo, né? Então, assim, rapidamente ela decai e a luz do sol já não chega bem depois dos planetas grandes, né? Já não chega bem em Urânio, né? Muito menos em Netuno. E Plutão, que já até um dia desse era um planeta, dizem que a luz nem chegava lá praticamente, né? Chegava pouco. Por causa disso. Porque a luz vai preenchendo a esfera toda do espaço. Ela vai tentar preencher. E não é brincadeira. Cada esfera dessa é uma superfície muito maior do que a anterior. Entende? Então, eu queria também falar sobre esse conceito com vocês. Por que é que a intensidade da luz cai tão rapidamente assim? É por causa disso. É porque ela cai com R ao quadrado, tá? O raio não é só com o raio linear, é com raio ao quadrado. Porque precisa preencher a esfera. É isso que eu queria dizer. Tá bom? Então, era nessa linha. Mas, assim, quando você quer calcular a intensidade da onda eletromagnética, você pode aproveitar e fazer isso só com campo, por exemplo, só com campo elétrico, que é mais fácil de medir, ele é mais forte. A gente tem equipamentos de eletrônica, de elétrica para fazer medidas. Então, aí embaixo é dado uma ideia de como fazer a medida de intensidade pelo campo elétrico. Você está vendo? Agora, é comum a gente, como a onda está variando, ela chega na superfície, mas ela tem os campos variando de intensidade, você poderia fazer uma média aritmética desse sinal, mas se você fizer uma média aritmética, passando pelo zero, vai dar zero, né? Digamos assim. O sinal é o máximo positivo, tem hora que ele é o máximo negativo. Na mesmo desenho, para baixo e para cima, você pode até zerar essa média. Aí o que a gente faz? A gente calcula, ou a média, ou você pode calcular a média como sendo a média só dos positivos, também pode ser. Só que aí, essa média, por exemplo, só dos positivos, rebatendo o negativo para cima, você vê aí no desenho, ela vai dar aí mais ou menos na metade do valor máximo para o mínimo. Agora, o que a gente faz é calcular uma média chamada de valor médio quadrático. A gente faz assim: eleva ao quadrado cada valor, divide pelo número de valores e extrai a raiz quadrada. E aí você tem um valor que é chamado de valor eficaz, chamado de RMS. Isso aqui também funciona para som, para outras coisas. Então, quando vocês vão comprar um aparelho de som lá na Rua da Concórdia, sei lá onde, lá a turma tem uns valores estranhos, que é PMP alguma coisa, quer dizer, o pico, nem compre esses do pico, porque esses valores não vai ser bom para você medir qual a potência do som que você está comprando. Vocês poderiam comprar simplesmente pela potência normal, que normalmente é média, mas o que é interessante é você comprar o valor de potência RMS, veja que tem aí embaixo, RMS, né, que é Root Mean Square, quer dizer, é o valor médio quadrático, a raiz quadrada do valor médio, é o valor médio quadrático dessa onda. E acredite, os nossos ouvidos captam a intensidade com RMS, com Root Mean Square, com valor médio quadrático, e não com valor médio. Então, assim, é uma medida mais direta. Então, se vocês forem comprar, eu estou falando em aparelho de som, aí eu estou falando aqui em luz
e em ondas eletromagnéticas. Mas para contextualizar, porque acho que vocês não vão comprar coisas de onda eletromagnética, me deu o valor RMS dessa lâmpada aí. Acho que não. É outra coisa também para ser colocada, o valor RMS das lâmpadas, da, da, da potência. Mas assim, som, que é muito comum ser enganado nisso, então a melhor forma de vocês avaliarem a potência do som é pedir o valor em RMS, porque é o valor eficaz, é chamado de valor eficaz, é aquilo que de fato atinge as estruturas da biologia, da natureza, é o valor que carrega energia. Então ele é um pouquinho acima da média, veja aí. Mas ele não é o máximo. A turma lá oferece o máximo. Mas as ondas são cheias de vazios aí também, né? Então, ao invés disso, RMS é o valor efetivo, eficaz das ondas, inclusive a do som. Parei só para dizer isso aqui. E essas ondas, elas podem ser produzidas com frequência tal que elas se propagam no espaço e uma e, e tudo que vocês estão vendo aí são ondas eletromagnéticas, dos raios X às ondas de rádio, incluindo a luz. Só que a luz é muito pouco em frequência do que é esse espectro aí. Veja que ela ocupa só uma faixinha aí. Eu acho que ainda está meio exagerado, não tenho certeza. Então, assim, a luz ocupa só uma faixinha e ela dá a gente as cores todas que a gente, digamos, precisa, né? Então, assim, eu gosto desse gráfico mais invertido aí, né? Mas tanto faz. Ele começou pelo tamanho do comprimento de onda. Então, comprimento de onda menor, quer dizer, frequência maior, potência maior, vem para os raios gamas. Então, os raios gamas são ondas produzidas com altíssima frequência. Vejam aí. Se você baixar um pouco a frequência, esses raios gamas surgem muito aqui em reações nucleares. Se você baixar a frequência desses raios gamas, você chega ao raio X, aquele que vê você por dentro. Quer dizer, a potência dos fótons que saem ali é tão forte que você não barra ele. Eles varam o seu corpo e saem do outro lado, né? E são suavemente absorvidos de forma diferente por ossos, metais e, enfim, e, e a nossa carne, de forma que a gente vê o que tem lá dentro. Então, raio-x, veja que raios gama tem uma faixa de frequência muito grande, né? Raio-x, raios ultravioleta, aqueles que a gente não é bom a gente estar na praia recebendo muito deles, porque eles são energéticos suficientes para mudar, para quebrar algumas proteínas ou coisas assim, e produzir efeitos aí de chega ao câncer de pele e outras coisas mais. Então, raios ultravioletas já são potentes, têm frequência alta. E a gente chega na luz. A luz de frequência mais alta, mais potente, é a violeta. A violeta, não ultravioleta. A ultravioleta é a que a gente não enxerga. Embora, por exemplo, as abelhas enxerguem a ultravioleta e elas enxergam na flor coisa que a gente não vê. Por exemplo, entre aspas, o açúcar da flor é visto pelas abelhas através de ultravioleta e a gente não percebe, tá? Porque a gente só percebe essa faixa que a gente vê colorida aqui. Então, a gente enxerga aí do violeta, que é a mais potente, ao o vermelho. E, claro, isso tem a ver com arco-íris, com a série de coisas que a gente enxerga aí. E quando a gente não enxerga mais, que a frequência baixou demais, aí a gente vai para o infravermelho, que é esse R aí, infrared, para o infravermelho. E aí no infravermelho tem muita coisa também que a gente não vê, né? E aí tem outros seres que enxergam no infravermelho, né? Eu não lembro exatamente quais são, mas tem. Eu não sei se alguns mamíferos enxergam no infravermelho e caçam nas savanas à noite, preferem caçar à noite, né? Mas o fato é que no infravermelho
vocês estão aí o tempo todo usando, no controle remoto da TV de vocês, tudo isso. Quando vocês apertam as teclas ali, acende um monte de coisa que a gente não enxerga. Mas pode ser que outros animais enxerguem e a TV enxerga. E algumas câmeras de celulares enxergam. Então, se você tirar foto, depende da câmera, usando o aparelho de infravermelho, apertando o botão, você pode enxergar o LED infravermelho acendendo lá do controle remoto. Enfim, a gente vem para micro-ondas. Aí o cara, micro-ondas não é um forno? Não. Micro-ondas são ondas de frequência muito baixa. Mas é um forno. Não, micro-ondas é uma onda de frequência muito baixa. Agora, o forno que funciona com micro-ondas, por um acaso a gente chama de micro-ondas, né? Forno micro-ondas. Mas micro-ondas é isso aqui. E aqueles fornos trabalham com a frequência próxima da do celular, viu? E essas frequências, elas são muito próximas da frequência de oscilação da molécula de água inteira. A molécula de água inteira é assim, quando você pode mexer nas moléculas de água e fazer elas, digamos assim, se moverem um pouco, ou receberem energia, né? Que é transformada em fricção, em movimento, energia da micro-onda, e, e elas transformam essa energia que elas recebem em calor. Então se aquece. Então, se você tem alguma coisa que tem água, mesmo que você não perceba, como pão, mesmo pão parecendo seco, ele tem um pouco de água ainda. Você botar no micro-ondas, quando a onda for gerada lá dentro, como aquele fio varal que gera ondas, joga um campo que gera o B e tudo mais, ele gera ondas que vão sair do fio, sair da válvula que gera, entrar no pão e vão balançar as moléculas de água, H2O, lá dentro do pão e procurar aquecer o pão. Claro, se você borrifar água no pão, fizer uma coisa assim, aí é que tem mais água mesmo para esquentar o pão, né? Mas ele está calibrado para o balanço nas moléculas de água, a excitação das moléculas de água. Assim que quando eu estava falando em UV aqui, eu falei que nosso corpo, algumas proteínas são modificadas no balanço pelo UV, veja, bem distante. E aí podem prejudicar e provocar câncer. Por isso que a gente usa protetor solar, né? Enfim, isso não quer dizer que é uma coisa altamente incidente, mas já tem uma incidência preocupante. Então, é bom se proteger. E aí, caindo um pouco mais, a gente vai para aquele varal do FM, gera ondas de rádio FM. E aí já em torno, acho que dos megahertz. E caindo um pouco mais, quer dizer, milhão de hertz. E caindo um pouco mais, a gente vai para M, kilohertz. E abaixo do kilohertz vem as ondas longas de rádio. Essas longas ondas de rádio, elas são muito suaves, mas como elas passam montanha e vão muito além, elas eram muito usadas para as rádios que queriam atingir outros países. Então, você ligava um varal desse aqui para produzir ondas de rádio e tentava jogar para ir para outros lugares. E alguém captava lá, num rádio cheio de ruído, essas ondas. Então, essa faixa colorida, os nossos olhos é sensível a elas e a gente usa para enxergar. É uma faixa estreita, mas importantíssima. É por onde a gente obtém a maior parte das informações para a nossa vida. E a luz branca, na verdade, é um empacotamento digamos assim, de várias cores, né? Então, o que a gente vê como branco é a soma desse espectro todo aí. Então, uma forma de a gente tirar a luz branca desse empacotamento dela é fazer o seguinte: a gente ainda vai ver esse fenômeno lá na frente, mas a luz, quando entra no meio diferente, principalmente se ela entrar inclinada, como está essa daí, essa branca, ela sofre um fenômeno chamado de
refração, vocês já ouviram falar. Só que aí acontece mais isso aqui. Como essas ondas têm frequências diferentes, a forma como a matéria lida com elas faz com que a matéria do prisma, que é diferente da matéria de fora, que provavelmente é ar, é, provoca esse efeito de difração, digamos assim, um pouco mais para vermelha do que para violeta. E assim vai variando para todas as outras. Então, como o efeito um pouco mais, desculpe, no violeta do que no vermelho. Então é como se o vermelho quisesse passar direto, né? Enfim. E aí você vai tendo um espalhamento dessas cores. E aí você desvenda realmente quais são os componentes que formam a luz. Se você fizer isso recebendo luz de estrelas, você pode descobrir que tem algumas cores que ela não gera. E aí ou que não chega. Aí você acaba, de alguma forma, descobrindo o que é que tem naquela estrela, enfim, coisa do gênero. E, enfim, e tem muita coisa da óptica e dos olhos que a gente pode estudar e aproveitando o início aí da óptica geométrica e da óptica física. Então, assim, eu não sei se vocês sabiam dessas coisas, mas a sensibilidade nos olhos pode varia com a frequência. Então, assim, a gente enxerga todas as coisas. Deixa eu mostrar aqui. Tá aí, ó, o que a gente enxerga. Então a gente enxerga esse retângulo aí. Tá do violeta ao vermelho, né? Não, não desse jeito. É assim. Tá vendo essa montanha aqui? A gente enxerga assim, tá? Então, assim, a gente não enxerga bem o violeta, a gente não enxerga bem o vermelho intenso. A gente enxerga melhor, mesmo com baixa intensidade, chega bem pra gente, é ali entre o verde e o amarelo, mas é mais verde, tá? E aí, nós temos uma sensibilidade mais alta por aí, por incrível que pareça. E aí, tem uma pergunta, algo interessante, que se diz assim: os nossos olhos, em primeiro lugar, os nossos olhos são mais ou menos como olhos de outros mamíferos, da vaca e de outros. E, assim, tem um livro da física que tem esse gráfico lá bem mostrado, chamado o livro do Jackson, de Eletrodinâmica. É um livro meio pesado dos dois pontos de vista, de peso físico, mecânico e de peso do conteúdo dele. Mas vocês vão ver isso lá pelo mestrado, doutorado. E aí, tem um gráfico de como é que a luz passa pela água. E aí isso pode variar com as cores. Então tem as cores, que cores passam melhor, que cores passam mais dificuldades. Acredite, isso não é uma linha, isso não é uma coisa assim, isso é todo rebuscado. E a água, ela tem uma clareza muito grande exatamente nessas duas cores que a gente enxerga. E as vacas também enxergam. E aí se faz uma brincadeira de perguntar: por que é que a grama é verde? A vaca enxerga melhor o verde, mesmo numa versão monocromática? Alguns dizem, a vaca tem visão monocromática. Não sei, mas o verde ela enxerga melhor. E a grama é verde, enfim. Os olhos da vaca são feitos tem muita água, o nosso também. Mas assim, por que a grama é verde? Quem depende de quem? Enfim, são questões de brincadeira aí filosófica, mas assim, bom, primeiro a água é mais universal, né? Então, a água dá uma brecha nessa frequência que vocês estão vendo aí, em torno de 550 nanômetros ao comprimento de onda, que por incrível que pareça, é a que a gente enxerga melhor, é a que a vaca enxerga melhor e assim por diante, né? E é a cor da grama. Então, enfim,
É uma questão filosófica a se discutir. Mas a gente não enxerga igualmente todas as cores, não. É isso que eu queria dizer, tá? Tá aí o micro-ondas balançando uma molécula de água. A molécula de água é polar, então ela tem, lembra do campo elétrico que sai de um lugar e entra no outro. Aí tem isso. Só que é mais apontada para um lugar que para o outro, ela faz disso um balanço, né? Variando o campo elétrico aí, como vocês estão vendo. Pode esquentar qualquer comida que tenha água. Se não tiver água, bota água dentro que esquenta. Então, aí, atua na frequência de aproximadamente 2,5 GHz, que é aí próxima da frequência do telefone, né? Do celular, né? Do Wi-Fi, do rádio, da TV, mais ou menos próximo, né? Acredita. Mas a faixa de frequência micro-ondas, que não é o aparelho em si, mas todas as ondas micro-ondas, ela vai de 0,3 GHz a 300 GHz. E o nosso aparelho forno micro-ondas, dessa faixa, ele utiliza o iniciozinho, que é 2,5 GHz, tá? As ondas, como a gente viu, elas têm mais ou menos um direcionamento do campo elétrico e magnético. Então, elas podem ser polarizadas. E se forem polarizadas, a gente pode usar a estrutura para dizer, olha, aqui só passa o que variar de cima para baixo, aqui só passa o que variar de um lado para o outro, ou algo do gênero. Então, você pode bloquear alguns raios se você usar um filtro numa posição que você quer para bloquear os raios que você não quer que apareça do outro lado. Então, aqui está um exemplo de aplicação disso, tá? E aí, tem várias coisas para a gente fazer com isso. A gente vai ver mais na frente no livro. Mas a gente também não vai dar alta ênfase a essa área. Um pouquinho mais de ênfase do que ao vetor de point. O vetor de point para por ali. Mas, assim, importante são os polarizadores. Vocês podem comprar óculos polarizadores, às vezes até na beira da praia. E às vezes são baratos, até porque às vezes o vendedor não sabe o que é aquilo, nem o efeito. Mas assim, um óculos polarizador pode fazer isso. A luz que bate na superfície da água, ela tende a vir com campos polarizados nessa direção. Então, se você usar óculos polarizador com polarização nessa direção, ele vai bloquear essa luz. E essa luz que vem da superfície da água, ela é irritante e ela atrapalha a visão de outras coisas. Então, usar um óculos polarizador, óculos de praia, óculos escuro com polaroide, como se diz, o bom é que ele corta essa luz ruim do espelhamento da água. Então, assim, você quer ver, por exemplo, as pernas das pessoas, você bota um óculos polarizador, porque senão a luz que bate na superfície da água não lhe deixa ver. E aí você diz, tá, e se o comerciante ou não sabe, ou me enrola, o que é exatamente um Polaroid? Aí você pede 2 óculos Polaroid, 2. E aí você faz o seguinte, você diz, me dê 2. Vou comprar um, mas me dê 2. Aí você pega um, você põe assim, e o outro você põe assim. E passando por uma lente de um, passando pela lente do outro. Se um assim, passando aqui nessa lente, um outro assim, passando nessa lente, escurecer, e quando você girar os dois para a mesma posição, um assim, o outro assim, clarear, é Polaroid. Entende? Aí vocês não precisam de mais nada, de um aparelho para fazer medida, mais nada. Basta ter 2 e girar um em relação ao outro. E se tiver um efeito de escurecimento, é Polaroid. Ou é polarizador. Polaroid é a marca, né? É isso, gente. E essa polarização pode também ficar girando no tempo. É outro tipo, né? Outro tipo, na onda eletromagnética, na luz, enfim. Tem colimadores para polarização, a gente não vai se aprofundar muito nisso. E a gente pode fazer contas no computador, pode ter aí, tem um programa de computador onde a gente pode fazer isso, a gente não vai fazer aqui, mas eu quis ilustrar. E aí vocês usam celulares aí todos os dias, né? Eu lembro da época em que 1G não era nem chamado de 1G, tá? Tem outro nome até. Mas teve a época que a gente teve, acho que 1G. Vejam aí as frequências, né?
mudaram um pouco, mas nem tanto. E a gente está hoje chegando aqui, muitos de vocês já têm 4G, eu acredito, né? Não sei. E a gente está hoje chegando na 5G, tentando instalar no Brasil uma base de 5G. Recife foi uma das primeiras capitais a receber o 5G. Vocês veem lá embaixo tem uma linha azul, onde eu falo que para o Brasil são necessários mais de 1 milhão de antenas 5G para cobrir todo o território. Elas já estão chegando aí, mas eu acho que ainda tem muita coisa para fazer. Vocês imaginem que a China já está nos 6G, já quer ir adiante. Já se fala em 10G. Então, assim, a gente precisa correr. Eu acho que quando eu comecei a usar para valer, era o 2G, naquilo que a gente chama ali de GSM, aquela tecnologia GSM, né? E acho que foi num celular iPhone 3, acho que era isso. Muito, muito, muito bonito e muito bom de usar. É isso, tá também aí na vida de vocês, tá nesse Wi-Fi, tá nos telefones. Eu queria dar esse panorama aqui nessa aula, viu? Deixa eu voltar aqui com vocês. Pronto. Deu tempo, né? Apesar da queda aqui da energia, deu tempo, né? Chegou logo depois, mas eu não quis voltar mais para o sistema, não. Era isso. E aí, acho que só ficamos nós, né? Aqui. Mas é assim, aí na próxima antes da próxima, a gente vai ver talvez alguns exercícios, se preferirem fazer os exercícios, viu, Arthur? E José. E aí a gente faz algo mais combinado. Eu perguntei mais conceitual, mais cálculo. Pelo jeito, vocês querem as duas coisas, né? Um pouco mais conceitual para entender e com alguns cálculos, né? Então é assim que a gente vai fazer as atividades e é assim que a gente vai fazer também as nossas avaliações, que serão dentro daquilo que a gente viu. Nada de surpresa, tá? Então, com isso a gente fica aqui para a próxima, que está. Deixa eu parar aqui a gravação. A gente fica para a próxima.